para a gente continuar com a programação do 11º Simpósio Dataprom. Agora, esse é um assunto interessante, porque a gente mal começou a lidar com o impacto, né, do 5G na nossa rotina, seja na nossa rotina pessoal ou no impacto dessa conexão nas cidades, né? E empresas do mundo todo e academia já estão estudando uma nova conectividade, o 6G. E para tratar desse assunto, que eu imagino que todos tenham curiosidade sobre ele, eu quero chamar ao palco a senhora Daniele Gomes, professora e pesquisadora do Instituto Nacional de Telecomunicações. Seja bem-vinda, Daniele, e obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Sou a Daniele. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, né, da Dataprom ter feito esse convite ao Inatel e também de poder estar aqui, né, falando um pouquinho sobre o que a gente desenvolve, sobre o que nós fazemos lá no sul de Minas, né? Conforme o Rafael falou, eu sou professora e pesquisadora no Centro de Referência em Radiocomunicações do Inatel. E onde que fica localizado o Inatel? Numa cidade de 40 mil habitantes, no sul de Minas Gerais, certo? E é uma cidade um pouquinho atípica, né? Porque é uma cidade de 40 mil habitantes, mas tem mais de 300 empresas na área de tecnologia. É lógico que são pequenas e médias empresas, certo? A gente, assim como nós temos o Vale do Silício, né, lá na Califórnia, aquela região ali no sul de Minas, né, é conhecida também como o Vale da Eletrônica. Tá ok? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como que as redes móveis 5G, né, e a futura rede móvel de sexta geração, ela tem impactado no desenvolvimento das Smart Cities. Bom, vamos começar pela geração de redes móveis, né? Alguns requisitos que nós temos aqui para usar, a gente verifica uma necessidade, né, de acordo com as aplicações, né, que são pretendidas pelo 5G, que foram propostas, né, pretendidas não, propostas, uma vez que já está regulamentado, já temos as normas. Existe a necessidade de aplicações com uma alta vazão, né, na ordem de 20 gigabits por segundo, também uma baixa latência, né, na ordem de 1 milissegundos, né, com alta robustez, e também uma necessidade de uma conexão a um grande número de dispositivos, né? Então, ou seja, né, o 5G ele chegou, né, ele foi desenvolvido, concebido para ser uma rede flexível. Dado isso, né, a gente verifica que o 5G, nós temos os 3 grandes cenários, né, o MBB, MTC e o RLLC, que nós vamos falar aqui agora, né, que são nesses cenários que a gente entra aí com as Smart Cities. Tá? O Enhanced Mobile Broadband. Né, esse cenário ele visa, né, aplicações aí de alta vazão e uma elevada capacidade de tráfego por área, né, onde é necessário ter aí uma elevada eficiência espectral. Aonde que a gente aplica, né, esse cenário? Em realidade virtual e aumentada, tá? Que começou aí no 5G, né, e vai ser muito utilizado no 6G, onde, por exemplo, né, em aplicações de metaverso, gêmeos digitais, que eu vou falar daqui a pouco com vocês, em jogos, né, em cloud, em nuvem, e transmissão também de vídeos em alta definição, ao vivo e em qualquer lugar. Bom, o outro cenário que nós temos é um Massive Machine Type Communication, que visa aplicações, né, utilizando a internet das coisas para uma alta escalabilidade, né, uma conexão massiva de usuários, com baixo consumo de potência e também, né, suporte a diferentes tipos de dispositivos. Aqui nós entramos com as
onde que é aplicado esse cenário? Para as Smart Cities, e-Health, certo? Para logística e também Smart Agro. E o último cenário, Ultra Reliable Low Latency Communications, a gente verifica aplicações para onde existe a necessidade de termos uma baixa latência, com suporte para uma alta mobilidade e uma ultra confiabilidade, uma rede segura, utilizado, por exemplo, em automação industrial, cirurgias remotas, daí a necessidade de termos uma rede extremamente confiável, com uma latência muito baixa, certo? Para permitir operações remotas, por exemplo, veículos autônomos, segurança pública e controle de tráfego aéreo a longas distâncias. Bom, dado esses 3 cenários, a gente verifica, a gente fala, nossa, parece que já está tudo tão completo. O que é, aonde que o 6G ele vai entrar, Quais são os diferenciais do 6G em relação à rede 5G? E olhe que no Brasil, a maior parte do nosso país, nós não temos conexão 5G. Aqui em Balneário Camboriú já tem? Já opera a rede 5G? No sul de Minas, poucas cidades. A gente já chegou, já temos estações, rádio base, que transmitem sinais em 5ª geração. Bom, por que isso? O que falta para as redes móveis concebidas até o momento? Ou seja, falando até o 5G. O 5G, e as tecnologias anteriores, o 4G, o LTE, 3G, voltando para trás, são tecnologias que foram desenvolvidas para centros urbanos, tá? Cenários específicos para países em desenvolvimento não são cobertos. O que eu quero dizer aqui? Por exemplo, países de grande extensão territorial, Brasil, México, Chile, entre outros, do 5G para trás, ele não foi desenvolvido para cobrir áreas remotas e rurais, certo? Ele visa somente a cobertura de grandes centros urbanos. Daí, a ineficácia dessa rede móvel para esse tipo de cenário. Bom, existe a necessidade de conectividade em áreas rurais, gerando um grande impacto social e econômico, e a rede 5G foi desenvolvida tendo em vista os requisitos das operadoras de telecomunicações, certo? Quando uma rede ela vai ser lançada, ela tem que ser regulamentada. Os órgãos regulamentadores verificaram o interesse das grandes operadoras de telecomunicações, não as nossas, as situadas fora do país. E com isso, vários cenários acabaram ficando descobertos, conforme eu vou estar falando aqui para vocês daqui a pouquinho. Então, por que começou a se falar em 6G? Lembrando, pessoal, aí que as pesquisas do 6G elas foram desenvolvidas, começaram a ser desenvolvidas, a falar os primeiros papers, as primeiras pesquisas em 2018, certo? Bom, com o 6G, a gente verificou que uma visão do IMT 2020 foi muito ambiciosa na hora de regulamentar o 5G. Tá? Falava-se de utilização de vantes e várias outras aplicações que o 5G não conseguiu cobrir. Por um outro lado, a padronização do 5G pelo 3GPP foi muito conservadora. Vários cenários que foram deslumbrados, que foram falados antes, não entraram nas normas, porque não ia ser possível o desenvolvimento deles. E também, conforme eu já comecei a falar com vocês, demanda de vários setores foram ignoradas. E algo que a gente se percebe no desenvolvimento é que a maturidade, ao ser lançada uma nova geração de redes móveis, ela vem a cada 2 gerações. Então, o 5G ele foi lançado, mas várias aplicações que se prometiam para o 5G não foram cobertas. Então, pretende-se
que o 6G seja capaz de cobrir essas demandas que não puderam ser padronizadas. Bom, então, até hoje, as redes móveis elas visaram promover somente comunicação, e as redes 6G elas vêm aí para quebrar esse paradigma e integrar novas funções, né? Então, até o 5G, a gente se falava somente em comunicação, agora, no 6G, nós vamos ter uma comunicação com elevadíssima vazão para suportar as aplicações, tá? Os casos de uso, que, nos próximos slides, eu vou falar com vocês, uma latência extremamente baixa, certo? E uma elevada robustez, uma elevada confiabilidade, tá? Utilização massiva de inteligência artificial e machine learning em todas as camadas da rede 6G. Tá? Um controle que vai muito além dos requisitos do 3GPP. Na localização, vamos utilizar aí objetos autônomos, certo? Os VANTs, que eram pretendidos lá no 5G, mas que não entraram. E o sensoriamento, né, vai ser algo extremamente difundido no 6G, onde nós vamos ter consciência, né, o mapeamento de todo o ambiente, utilizando mapas aí de alta resolução. Então, a gente verifica que no 6G, tanto imagem, sensoriamento e posicionamento, eles passam a ter uma importância tão elevada, tão grande, assim como a comunicação das redes anteriores. Bom, aqui, como curiosidade, né, a plataforma de integração global, né, promovida aí pelo 6G, ele vai ser capaz aí de fazer a integração, né, do mundo físico, mundo biológico e mundo digital, que é algo totalmente inovador e, até então, nunca discutido numa rede de geração móvel. Bom, e por que o 6G, o Brasil já começou a pesquisar o 6G, né? As pesquisas aqui no Brasil, elas, que nem eu comentei com vocês, começou a se falar em 6G em 2018, e nós, lá do Inatel, né, o Instituto Nacional de Telecomunicações, juntamente com outros institutos, empresas e universidades, nós começamos o projeto do Brasil 6G em 2021. Né? Por que houve essa necessidade? Porque, conforme eu falei para vocês, várias áreas, né, elas ainda não estão cobertas, certo? Aqui, uma área que pode se destacar muito, que vai se destacar muito no 6G, né, é o agronegócio, certo? Aonde, né, a possibilidade de levar aí uma conexão, né, de internet em banda larga vai promover um aumento da produtividade, escoamento, e outros benefícios, certo? Também a gente verifica aqui, né, que grande parte da população, né, embora isso soe estranho para nós, né, mas grande parte, estatisticamente falando, da população brasileira, ela ainda está desconectada, certo? Então, a gente verifica, né, um grande aspecto, né, um apelo social, tem um grande apelo social, é a inclusão digital para o desenvolvimento aí da nossa sociedade. Bom, em todo o mundo, nós temos várias pesquisas, né, rodando em paralelo sobre o 6G. Né? Aqui eu destaco como o 6G Flagship, que é o maior consórcio, né, que está atualmente rodando no mundo, né, um projeto milionário, né, que é coordenado pela Universidade de Oulu, ele que puxa aí, né, as rédeas aí das pesquisas em 6G, né, devido a ser um projeto com um fomento tão alto. Temos também o projeto ExaX, da União Europeia, o One6G, que é uma associação de empresas e universidades, certo? Todos esses projetos, o Inatel ele está associado a esses projetos, e, por fim, nós temos o projeto Brasil 6G,
né, que é um projeto de pesquisa com apoio do governo federal, né, onde nós recebemos verba da RNP, coordenado pelo Inatel e com apoio de todas essas universidades, centros de pesquisa e empresas. Tá? Então, e qual que é o objetivo? Por que a gente está fazendo isso, sendo que a expectativa do 6G ser lançado no mundo é somente em 2030? Por quê? Porque todas as vezes, quando o Brasil começou a estudar uma rede móvel, ele chegou atrasado, né? Depois que a rede já tinha sido normatizada, certo? Então, a gente pega lá a norma e aí desenvolve equipamentos, ou, a partir daquelas normas, a gente gera novas soluções para complementar, como, por exemplo, lá no Inatel, né, nós tivemos o projeto do 5G Range, né, onde nós fizemos a primeira transmissão 5G aqui no Brasil. Foi uma transmissão entre 2 prédios, né, lá em Brasília, propondo, né, soluções privadas. Uma vez que o 5G ele não consegue chegar em áreas rurais e remotas, o Inatel ele desenvolveu uma solução particular, certo? Onde é possível, né, colocar o 5G lá no meio de uma fazenda, certo? No meio de uma plantação de cana, ou seja, em qualquer lugar remoto onde a gente não tenha a chegada de dados, né, via uma rede móvel. Bom, então, voltando, né, no que eu estava falando, a necessidade de se começar a estudar uma rede que ainda não foi lançada é justamente o quê? Né, para que a gente consiga, né, influenciar, né, positivamente, é claro, né, os órgãos padronizadores, para que, quando o 6G ele for padronizado pelo 3GPP, entre outros órgãos, né, as demandas do nosso país, certo, possam ser cobertas. E, hoje, esse projeto Brasil 6G, né, ele já está na 3ª fase, certo? Hoje, nós já estamos fazendo o nosso modem, o nosso transceptor 6G, né, está sendo desenvolvido lá no Inatel, temos o apoio de outras universidades, né, e, em breve, aí, a gente já vai estar fazendo as demonstrações, né, para o Brasil todo. Bom, aqui nós temos os principais casos de uso e aplicações do Brasil, né, do 6G, por exemplo, cobertura em área remota e rural, monitoramento de rebanhos, automação de campos, inclusão digital, monitoramento de clima e solo e agricultura de precisão. Esses são os principais casos de uso que a gente pretende cobrir, né, com as pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Fora isso, nós temos, né, as outras aplicações que são faladas em todo o mundo, como, por exemplo, né, cobertura mundial extrema, certo? Onde a gente verifica aí um acesso à banda larga em todo o globo terrestre, com conectividade IoT em qualquer lugar, monitoramento global, possibilitando aí uma redução de impactos ambientais. Um outro caso de uso, né, que vai ser fortemente beneficiado é a parte aí, né, da agropecuária do futuro, né, com uma completa informatização dos campos. Também verificamos aumento da produtividade por quilômetro quadrado, monitoramento biológico intensivo, né, por exemplo, no controle de pragas, entre outros, automatização dos processos agropecuários e melhoria aí da logística de escoamento da produção, acarretando assim, né, no aumento dos rendimentos aí para o produtor. Tá? Algo que se tem sido bastante falado é a parte, né, de gêmeos digitais. Gêmeos digitais aí é uma aplicação do metaverso, que é uma das grandes aplicações, né, pretendidas aí para o 6G, certo? Bom, o que consiste aí no gêmeo digital? Né, criar uma réplica virtual operando em tempo real, por exemplo, de fábricas e cidades. Tá? Hoje em dia, a gente já tem visto, né, gêmeos digitais aí de diversas fábricas ou cidades, né, implementados aí por outros países, como, por exemplo,
Lá na China tem uma cidade, né, que opera como um gêmeo digital e vários outros cenários, certo? Então, com esse caso de uso, com o gêmeo digital, certo? A gente vai ter aí uma viabilização, né, de parametrizações do modelo virtual que possam ser aplicadas no nosso mundo real. Bom, um outro caso de uso que nós temos é interações remotas avançadas, certo? Onde nós vamos ser capazes de incluir uma nova dimensão nas comunicações, teremos a comunicação áptica feita com as mãos, certo? Eventos imersivos, a telemedicina imersiva e robôs móveis colaborativos, como a gente já tem visto aí em diversas fábricas, indústrias. Aqui uma das últimas casos de uso, né, dos principais que eu trouxe para vocês, zona de segurança invisível, né, onde nós vamos ter aí um maior controle de acesso, possibilidade de verificação de ameaças, antecipar, né, uma tragédia, algum problema em locais com alta densidade, né, populacional, identificação e autorização automáticos, padrões, identificação de padrões de comportamento de risco, controle de multidões e também suporte aí a resgates, né, e redes em áreas sem infraestrutura. Bom, então, com toda, né, essa explicação sobre o 6G, a gente verifica, né, que, para atender todos esses casos de uso, os requisitos que já eram bem apertados do 5G vão ter que ser ainda mais pressionados, né, para a gente conseguir atender a essa gama de aplicações. Então, o grande desafio que a gente verifica no 6G é que a gente consiga, né, uma elevadíssima vazão para suportar aplicações tão pesadas como, por exemplo, né, metaverso, gêmeos digitais, entre outras, com uma baixíssima latência, menor, estou falando aqui menor do que 0,1 milissegundo, e uma elevada robustez e confiabilidade dessa rede. Agora, onde que as redes 5G e 6G vão impactar nas Smart Cities, certo? Bom, nós teremos, né, nas cidades inteligentes, velocidades de comunicação ultra rápidas, com baixa latência e uma capacidade massiva de conexão a diversos tipos de dispositivos, certo? Onde nós teremos aí uma comunicação instantânea, né, sendo capaz de promover aí soluções inteligentes, como, por exemplo, transporte autônomo, monitoramento de segurança avançado e também uma série de serviços públicos automatizados, certo? Na área de gestão de tráfego, nós vamos ter uma seguinte melhoria, né? Nós vamos ter aí uma comunicação em tempo real entre veículos e sistema de tráfego através, né, da distribuição de sensores e dispositivos inteligentes espalhados em toda a cidade, para que haja o monitoramento, né? Qual que é o impacto disso? Redução de congestionamentos, né? Uma melhoria aí da segurança viária, né? E otimização aí das rotas de transporte, certo? O que vamos conseguir, então, reduzir aí o tempo de deslocamento e melhorar aí a experiência de usuário. Na parte de serviço público eficiente, nós temos aí uma conectividade robusta, tanto para o monitoramento e controle de serviços, como, por exemplo, distribuição de água e coleta de resíduo. Qual que é o impacto, né, das redes móveis nessa área? Seria o aumento da eficiência e também a redução do desperdício e melhoria aí da sustentabilidade da cidade inteligente. Na área de serviços públicos eficientes, né, a gente verifica aí, com a ação das redes móveis, teremos a modernização e otimização dos sistemas de distribuição de energia. O impacto é uma distribuição mais eficiente da eletricidade, uma maior facilidade na integração, né, de fontes de energia renovável e um melhor gerenciamento de picos de demanda da cidade, certo? Isso tudo vai ser feito de forma inteligente, né? Que nem a gente tem
horários de picos, isso a gente vai conseguir monitorar, né, o sistema de distribuição de energia para que a gente não tenha queda, para que não aconteçam os problemas que hoje em dia nós enfrentamos. Já terminando aqui, pessoal. Um outro, né, serviço público eficiente aí nessa área é a parte aí de modernização e otimização de sistemas de iluminação pública, promovendo, então, uma economia de energia e um aumento aí na segurança das ruas. Na parte de segurança pública aprimorada, teremos sistemas de vigilância avançados, né, e uma rápida resposta à emergência. Dessa forma, as cidades elas se tornarão mais seguras, né, através desse avanço tecnológico, com um monitoramento eficaz e uma comunicação instantânea com serviços de emergência, por exemplo, né, para caso ocorra um acidente, né, o atendimento será de forma mais rápida e também na parte de segurança pública. Na parte de infraestrutura adaptativa, teremos a utilização aí de dados em tempo real para adaptar infraestrutura e serviço às necessidades da população. O impacto é que as cidades se tornarão mais adaptáveis a essas mudanças e a eventos em tempo real. Na parte de mobilidade urbana, nós teremos novas formas de mobilidade, como, por exemplo, carros elétricos compartilhados e transporte público inteligente, fornecendo, assim, uma mobilidade mais sustentável e acessível. Também teremos, nessa mesma área, veículos autônomos, né, que vai ser... Isso é que já tem sido utilizado hoje, né, e se tornará cada vez maior, né, promovendo assim uma condução mais segura e eficiente nas estradas, né, reduzindo aí os congestionamentos. Então a gente verifica, né, que a relação aí entre as smart cities e as redes, né, 5G e 6G, né, a gente verifica uma alta sinergia, onde nós teremos aí uma conectividade ultra rápida e confiável, certo? E também, né, a integração de todas essas tecnologias que eu falei com vocês, né, ela vai permitir que as cidades inteligentes elas sejam mais flexíveis, mais adaptáveis, eficientes e também inovadoras, certo? Com um desenvolvimento mais sustentável e também uma maior qualidade de vida. E, para fechar, eu falo aqui para vocês, né, que todas essas pesquisas, né, têm sido desenvolvidas lá no Inatel. Atualmente, desde o final do ano passado, né, nós tornamos o Centro de Competência Embrapi e Inatel em redes 5G e 6G, certo? Que visa, né, a criação de pesquisas e desenvolvimento aí de soluções inovadoras, tanto na área de smart cities, agronegócio, educação, na parte de mineração, logística e segurança pública. Atualmente, nós temos um projeto de Smart City que está, né, sendo desenvolvido para a implementação de vários desses propósitos nas cidades, tanto de Santa Rita do Sapucaí, Caxambu, no sul de Minas, e também Piraí, no Rio de Janeiro. E aqui, para quem quiser, né, ter mais acesso, né, encontrar mais informações sobre uma visão geral das redes 5G, né, pode acessar aqui esse QR Code, onde terão, né, várias informações, não só sobre as redes 6G, mas sobre os desenvolvimentos que têm sido rodados, né, no XG Mobile e também com outras empresas parceiras. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Eu quero agradecer a professora Daniele pelas palavras, né? Eu imagino que essa é uma palestra que suscita bastante questionamentos, porque ela olha para o futuro, né? Então, a professora falou que é para 2030, né, professora? No mundo. Então, a gente espera que o Brasil esteja alinhado, né? Todos os astros, se tudo der certo, estaremos juntos com a China, com todo mundo aí. E eu gostaria de fazer um convite especial aqui, que está até fora da programação, ele que me perdoe, mas eu gostaria de chamar o nosso vice-presidente de Operações e Inovação da Dataprom, Carlos Brandt, para entregar aqui o troféu do evento para a palestrante, por gentileza. Eu acho que faz todo sentido que seja
ele, né, que ele trabalha diretamente com isso. Obrigado, Carlos.